Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta que foi formulada é: quem consagra um homem pastor? A Bíblia é muito clara com relação a este assunto, porque culturalmente hoje nas igrejas, o homem só pode ser pastor se um outro pastor o consagrar. Primeiro, se ninguém o consagrar esta pessoa, ela não pode ser pastor. E aí tem aquela questão de fazer política dentro da igreja para você chegar ao pastoreio. Mas nós sabemos que quem ordena um homem pastor é o Espírito Santo. Não é a imposição das mãos de um homem sobre um homem que faz com que a pessoa se torne pastor. Quem qualifica e ordena um homem ao ministério não é um pastor, mas sim o próprio Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre este assunto. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou tem necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outro de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler, ele é muito claro com relação à qualificação para o ministério. Ou seja, quem consagra uma pessoa pastor é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Agora, evidentemente que tem os requisitos para você ser pastor. Lá no livro na carta a Timóteo, no capítulo 3, vai dizer: fiel é a palavra de alguém, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Evidentemente que uma das coisas melhores da nossa vida é trabalhar para o Senhor nosso Deus. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas e não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Ou seja, você tem que se preparar para ser um pastor. Você tem que estudar, você tem que ter conhecimento bíblico, uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor. Quando Deus coloca no seu coração, quando o Espírito Santo,
ele lhe consagra pastor. Você está preparado para a obra, para esse ministério. O que acontece hoje, que nós vemos, é homens consagrando homens a ser pastor. E isso nós sabemos que tem uma política interna. Isso contraria totalmente a palavra de Deus. Não seja neófito, para não suceder que este se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então nós vimos que, na realidade, as pessoas deixaram a liderança de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, e formaram lideranças humanas, se tornando denominações. Hoje assistimos pessoas despreparadas para o ministério, pegando a palavra de Deus não mais no foco na salvação. Hoje se fala muito pouco em salvação nas igrejas, porque pessoas despreparadas, né, estão sendo colocados, ou seja, estão sendo consagradas a pastores. Isso traz um descrédito para os ministros de Deus que realmente foram ordenados pelo Espírito Santo. Temos sim pessoas que preparadas para o ministério que Jesus nos deixou, consagrados pelo Espírito Santo, consagrados pelo próprio Deus, né, que nos ordenou a ser pastor. Mas também estamos vivenciando as igrejas, muitos totalmente despreparados para esta função ministerial. Então eu quero concluir respondendo à pergunta: quem consagra o homem pastor? Não é um outro pastor que consagra o homem pastor. O homem não tem condição de impor as mãos em outro homem e torná-lo pastor. Quem consagra pastor é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Você é vocacionado para isso. Você estuda a palavra de Deus, você tem todos aqueles requisitos que nós acabamos de ler aqui no livro de Timóteo. E você se prepara, você estuda a palavra de Deus. Você está habilitado para a obra do Senhor como ministro de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe.